Três suspeitos, os três cânceres de todo este caso envolvendo o 8 de janeiro, porque suspeitos, são Moraes, Flávio Dino e Zanin. Flávio Dino e Zanin acabaram de ser aprovados pelo Senado. É por isso que eu digo, nem um senador merece ser reeleito. João, é interessante a importância dessa saída negociada, até mesmo para que haja uma solução mínima que preserve a sociedade. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Não, para uma saída que sairia no Senado, todo mundo sei, junto. Né? Mas, por incrível que pareça, essa seria a melhor solução para tentar, de alguma maneira, amenizar aquilo que está acontecendo com a sociedade. Ou seja, você daria um perdão coletivo, vamos colocar dessa forma, até mesmo para os desmandos deste senhor, para que algo fosse feito e conseguisse, de alguma maneira, garantir a sobrevivência daqueles que estão sendo perseguidos. Só que também eu não consigo acreditar nisso. Quando eu citei a questão do espírito, que o professor falava assim, a primeira coisa que se mata é o espírito, foi maravilhoso quando a Ana falou estrangular na garganta o grito. O espírito na política ele é representado exatamente pela voz, pela palavra, porque é a palavra que cria, é a palavra que transforma. É a palavra que mostra para a sociedade caminhos. Por isso eles precisam estrangular a palavra ainda na garganta, que é o que eles estão fazendo. Ora, é interessante que, por exemplo, quando foi citado que não se manifestou, o Pavinato citou que ele não, ele se declararia impedido. Olha que coisa curiosa. A nossa grandeza, nós, a direita, é exatamente a nossa grande fragilidade. Por quê? Porque nós temos decência e temos ética. E nós sempre nos conduzimos na direção exatamente propondo aquilo que deve ser o correto para o equilíbrio da sociedade. Mas eles não fazem isso. Pilares da honra, né, professor? Pilares da honra. Nós sempre falamos que nós não pensamos a perspectiva histórica a partir dos pilares que são construídos e mantidos na realidade atual. E nós agimos com ética, nós agimos com honra. Nós agimos com decência. É indecente colocar uma situação em que ele diga assim, deixa esse senhor com câncer até ele morrer. Praticamente é isso que está sendo dito. É um recado. Né? É um recado. Por qual razão? Porque eles olham o futuro e no futuro tudo será explicado e nós seremos os explicadores ovacionados por o que fizemos para preservar a democracia. Mas uma democracia que está sendo preservada ao custo da morte da população e ao custo da morte do Estado Democrático de Direito. Sem entenderem eles, e isso me assusta muito, ver juristas que entendem tanto do direito e não entendem nada de sociologia ou não estudam ciência política. A grandeza da ciência política foi demonstrar que a democracia só se garante se houver o Estado Democrático de Direito. Senão você pode ter uma ditadura da maioria, utilizando apenas o voto como critério para dizer quem é a maioria, mas a maioria pode estar errada. Essa é a razão pela qual que os pilares, os fundamentos, têm que ser preservados, têm que ser garantidos. Porque a maioria pode estar errada. Quer ver um exemplo de maioria estar errada? Quem me garante que o voto dado pela maioria para o atual presidente não estava errado? Basta ver tudo aquilo que está sendo produzido agora. Essa é a grande questão que nós temos diante de nós. E aí, talvez essa solução dada pelo Centrão seria aquilo que pelo menos viria como um pedido de misericórdia para o povo, dizendo para o tirano, nós vamos te preservar, mas nós estamos fazendo isso não é porque concordamos com você, é porque nós não queremos mais que o nosso povo sofra. Mas ainda assim, não haverá Centrão para fazer essa negociação, os covardes do Senado continuarão no Senado e eles vão se vangloriar, porque terão preservado o seu poder, já que não serão retirados de nenhum lugar. E o problema é a estrutura e eles mantendo o poder que eles têm. O único caminho que restauraria o equilíbrio na nossa sociedade seria o impeachment dessas senhorias, ou melhor dizendo, dessas excelências. Por qual razão?
porque seria a única forma de começarmos novamente pensando uma sociedade equilibrada que respeita as liberdades fundamentais, coisa que não existe mais. Infelizmente, eles ainda serão ditos durante um certo tempo como aqueles que garantiram a liberdade, ou melhor, a democracia na nossa sociedade. Vão arrastar muita gente. E eu sei que nós seremos arrastados também. Tanto que a minha preocupação hoje é só olhar, eu já não olho mais nem para o Senado, é dizer, você que será herdeiro de tudo aquilo que nós fizemos e do sangue nosso que foi derramado. Você é digno disso? Será se eles estão entendendo? Os nossos herdeiros é que têm que entender. Não, nós temos uma classe tão prostituída que, por exemplo, eu estava comentando com o Caute ontem, ele fez a mesma pergunta, né? O que eles querem deixar para os seus descendentes? Eu falei, bom, os netos de Mussolini estão muito ricos e vivendo muito bem aqui no Brasil. Os netos, exatamente. Os fascistas estão muito bem, porque o único valor que lhes move é o dinheiro. São prostitutos de alma. São prostitutos de alma. Tem muita gente que pergunta aqui no chat, né? Pavinato, o caso do Clezão foi homicídio doloso ou culposo? Não foi homicídio. No caso do Clezão houve, segundo a jurisprudência do STF, mas a jurisprudência que vale só para corruptos da Lava Jato. Veja bem, a Débora, ela pediu perdão naquela carta, a clemência, porque ela não sabia que a estátua valia 2 milhões. Nossa, valia 2 milhões. O prejuízo total, né, do vandalismo do dia 8 de janeiro foi 26 milhões. A Lava Jato calculou uma corrupção de 44,4 bilhões e recuperou 11,9 bilhões. Sabe quanto que é o 8 de janeiro em dano ao patrimônio? Porque dinheiro no caixa é patrimônio. 0,0586%. O 8 de janeiro representa 0,0586% da Lava Jato. Agora tem uma pergunta a você, Bolso. Pavinato. Se um dos ministros do STF fosse impedido hoje num processo dentro do Senado, quem indicaria o substituto dele? O próprio presidente. Só terminar de responder essa. O Alexandre de Moraes foi homicídio doloso ou culposo. Não foi homicídio. Segundo a jurisprudência do próprio STF, que se aplica a mensalheiro, quadrilheiro, petroleiro, mas não a gente pobre, porque a nossa elite ela tem um nojo de gente pobre. Se você olhar a massa das pessoas que estavam no 8 de janeiro, eram pessoas da classe média, da classe trabalhadora. É gente que não pede dinheiro, que não vive de esmola do Estado. É gente que quer crescer na vida. É o brasileiro pobre da classe média baixa que estava ali. Mas eles têm um nojo danado dessa gente. E para eles, então, não se aplicou aquilo que para o Palocci, por exemplo, se aplicou, para o Odebrecht se aplicou. Então, o que o Alexandre de Moraes cometeu contra o Clezão não foi homicídio, nem doloso, nem culposo. Foi tortura. Tortura qualificada pelo resultado morte. Porque era um preso político, já que não havia requisito de processo legal para prendê-lo. Mais ainda, foi crime de abuso de autoridade por não analisar em prazo razoável a substituição da prisão preventiva por outra medida que o permitisse ter os acompanhamentos médicos de doenças preexistentes ao cárcere, agravado pelo resultado morte. Então não é que o Alexandre de Moraes o matou, o Alexandre de Moraes assumiu o risco jurídico da sua morte. Isso está na lei, mas o que decidiram os ministros do STF? A lei não se aplica a nós. A lei a nós não se aplica. Um juiz que se sabe suspeito e julga, comete crime de responsabilidade, diz a lei de forma cristalina. Se um ministro é empichado, pelo sistema atual das coisas, o presidente ele indica, o Senado sabatina e depois ele nomeia. E é por isso que eu digo, os 3 suspeitos, os 3 cânceres de todo este caso envolvendo o 8 de janeiro, porque suspeitos, são Moraes, Flávio Dino e Zanin. Flávio Dino e Zanin acabaram de ser aprovados pelo Senado. É por isso que eu digo, nem um
o senador merece ser reeleito. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.